Mas eu olho que é só sorte. O Tarcísio ressuscitou aí a ferroviária. E eu olho que sai mais de coração. O governo. Temos em detalhes, inclusive, essa manifestação por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi até a rede social X e escreveu exatamente o seguinte, o que aparece agora em tela para vocês. Nesse Brasil de índices que impressionam negativamente, um inquérito repleto de problemas e irregularidades contra mim e outras 33 pessoas está indo a julgamento em apenas 1 ano e 1 mês. Ao final do texto, ele disse ainda que os processos legais no Brasil funcionam na velocidade da luz, o que a Gabi Veras destacava há pouco para a gente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de março de 2025. São 11 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, após novas ameaças ao tribunal, nova previsão para a conclusão do julgamento de Bolsonaro recuou 4 meses em relação à previsão anterior. Eles não se emendam. O deputado Eduardo Bolsonaro saiu fazendo mais ameaças, agora escolheu um jornalista como alvo e o pai dele desacreditando a justiça, fazendo discursos que desacreditam a justiça, que insultam, inclusive, o Supremo Tribunal Federal e o relator do seu processo, fake news, mentiras, manifestação fraudulenta, dizendo que havia 500 mil de pessoas onde não havia nem 20 mil, tudo isso está contribuindo para que o bolsonarismo veja o barco afundar cada vez mais rápido. A previsão para o julgamento do Bolsonaro acaba de cair bastante e quanto mais eles persistirem nessa tática, mais se vai querer tirá-los de circulação, não por questão de vingança, mas por questão de ordem pública, porque tem gente que, insuflada pelo bolsonarismo, está cometendo loucuras, como ataques a bombas ao tribunal e outras coisas do gênero. Senhoras e senhores, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E também eu peço que assista a este vídeo curto sobre campanha de arrecadação do Blog da Cidadania para fortalecer e estruturar o canal e fazer um canal melhor para você. Vamos em frente. O juiz Sérgio Moro decidiu excluir as provas levantadas para identificar a fonte do blogueiro Eduardo Guimarães. Ele antecipou a operação policial contra o ex-presidente Lula em março de 2016. Na última terça-feira, o blogueiro foi levado coercitivamente para prestar depoimento na sede da Polícia Federal em São Paulo. Moro voltou atrás após a repercussão negativa junto a entidades de comunicação. Em nota, a defesa de Eduardo Guimarães diz ser evidente a ilegalidade da investigação e que pedirá restituição de equipamentos eletrônicos apreendidos durante a operação. Eu vou finalmente retirar o meu equipamento na Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba e vou deixar consignado o meu protesto. Vai estar retirando um pendrive preto e prata da marca Altina. Apaguei. O notebook da Dell, o tag. E hoje eles estão me devolvendo meu equipamento e não acharam nada contra mim e eu tive que vir de São Paulo a Curitiba para recuperar o que era meu, que me foi levado indevidamente. Senhoras e senhores, eu quero pedir a todos que me assistem que considerem fazer uma doação ao Blog da Cidadania para que nós possamos terminar de comprar novos equipamentos mais modernos, porque eu estou me aguentando com esses que eu recuperei das mãos da Polícia Federal lá em 2017 e que já estão ficando muito velhos. Com a ajuda do público, eu já comprei o primeiro
de 3 computadores, são máquinas caras, ainda tem algumas câmeras, iluminação, algumas coisas que precisam ser compradas. E se você não tiver contribuído ainda, puder contribuir, continuar contribuindo, que a gente está fazendo um financiamento aí e vamos nos socorrer de quem nos acompanha para pagar as parcelas dessa compra de equipamentos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e vamos em frente. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo repudiou em notas ataques de Eduardo Bolsonaro ao jornalista Guilherme Amado, aquele que trabalhava no Metrópolis e agora está no Platô.br. A Abrage repudiou ontem os ataques virtuais feitos pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro contra o jornalista Guilherme Amado. O parlamentar usou suas redes sociais para sugerir que citou Amado em uma reunião na Casa Branca, nos Estados Unidos, em meio a uma campanha de desinformação. Bolsonaro e aliados propagam a falsa acusação de que uma reportagem de Amado teria levado à prisão do ex-assessor presidencial Felipe Martins. Em 2023, o jornalista publicou uma matéria com base em documento da imigração dos Estados Unidos que indicava a entrada de Martins no país em dezembro de 2022. A informação foi corrigida após a defesa do ex-assessor demonstrar que ele estava no Brasil no período. A decisão da prisão, no entanto, foi fundamentada em um relatório da Polícia Federal e não na reportagem. Para a Abrage, a postura do deputado representa uma tentativa de descredibilizar o jornalismo e intimidar profissionais da imprensa. A entidade reforça que parlamentares devem estar sujeitos ao escrutínio público e que ameaças contra jornalistas violam a liberdade de imprensa, princípio garantido pela Constituição. Bom, enquanto isso, o futuro de Bolsonaro já está começando a ficar cada vez mais escuro. Saiba como será o julgamento no STF do presidente na semana que vem. Nos próximos dias 25 e 26 de março, os ministros da primeira turma vão decidir se aceitam a ação contra ele. Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas. O julgamento está previsto para ocorrer em 3 sessões. 2 no dia 25, das 9h30 da manhã às 14h, e a terceira no dia 26, às 9h30. Ou seja, em 2 dias, essa fatura está eliminada e eles viram réus. E, na verdade, todos perceberam que a manifestação do Bolsonaro foi um fracasso. Ele pretendia intimidar o Supremo. Essa ameaça dessa manifestação, uma das mais graves já perpetradas, não teve nem metade do público que teve aquela que aconteceu em abril do ano passado, há pouco menos de um ano. E você vê aqui colunistas até de direita, como essa Dora Kramer, que é uma jornalista que fala mal da esquerda e adula a direita há décadas. Eu, desde que era solteiro, recém-casado, eu vejo essa mulher escrever contra o PT, contra a esquerda e a favor da direita. Ela mesma vê que a rua já não atende mais a Bolsonaro. Bolsonaro deve ter um julgamento mais rápido que o de Lula, mas denúncia do Lula foi aceita em prazo menor. Será? Não sei se foi mais aceita que o de Lula, porque a de Lula foi na primeira instância. Não poderia ser tão rápida quanto a de Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo julgado com foro privilegiado no STF. O Lula foi julgado na primeira instância pelo Moro. Veja só, aliados do Bolsonaro têm se queixado da velocidade do julgamento que pode levá-lo à cadeia e comparam com o processo que envolveu Lula durante a Lava Jato. O argumento de que o STF está sendo mais rápido com Bolsonaro do que Moro foi com Lula é parcialmente verdadeiro. Não é não. Não é não. Não é não porque são instâncias diferentes. É a Folha sendo a Folha, né? O Lula foi denunciado pela Lava Jato, no caso do Triplex, em 14 de setembro de 2016,
quando teve a exposição do PowerPoint do Dallagnol, e condenaram por Moro em 12 de julho de 2017. Ou seja, foram 10 meses depois, né? Cerca de 10 meses depois, ele foi condenado, depois denunciado pela PGR. Com o Bolsonaro, vai ser mais rápido, porque é uma instância só. Então, o Lula teve 2 julgamentos. O que a matéria não diz é que Lula foi condenado pelo Moro em julho e em janeiro ele já estava condenado em segunda instância pelo TRF4, que foi ali que foi decidida a prisão dele. A prisão dele ocorreu 3 meses depois. Então a gente teria que comparar a decisão do TRF4 em janeiro com a prisão do Lula em abril. Então foi muito mais rápido que o do Bolsonaro. O Bolsonaro foi denunciado agora em fevereiro e ele deve ser preso, segundo novas expectativas, antes do fim do ano. Veja só, o Bolsonaro foi denunciado em 18 de fevereiro deste ano e o mesmo intervalo levaria sua condenação a ocorrer em 16 de dezembro, pelo STF, no caso da trama golpista. Mas, na verdade, a coisa vai andar mais rápido, sim, para o Bolsonaro, porque para o Lula foi muito mais rápido que o Bolsonaro. Foi uma questão de 3 meses depois de denunciado pela PGR, o Lula foi preso. Pela PGR, não, depois de começado o julgamento em segunda instância. Se a gente pegar o julgamento que não tinha mais recurso do Bolsonaro e do Lula, vamos ver que o caso do Lula foi muito pior. O Barroso convocou uma sessão extraordinária também para julgar os recursos do Bolsonaro e do Braga Neto. O Barroso convocou sessão extra no plenário virtual para julgar logo o recurso do Bolsonaro e do Braga Neto. Os ministros vão decidir se Flávio Dino e Cristiano Zanin podem participar do julgamento, se a primeira turma pode decidir o recebimento da denúncia e se Moraes deve ou não ser impedido. E todos já sabem o resultado, vai ser muito rápido. E o mais engraçado é o seguinte, o julgamento do Bolsonaro, esse julgamento que vem agora, aí na semana que vem, vai ser julgado em 25 de março deste ano e em 25 de março de 1854, o Dom Pedro I, ele jurou a Constituição, ele promulgou a Constituição. Para o advogado constitucionalista Alessandro Soares, é impossível não fazer uma conexão entre o objeto do julgamento e as datas escolhidas. A denúncia imputa crimes a partir de uma tentativa de golpe de Estado. E a análise pelo colegiado em 25 de março será um momento de defesa dos valores democráticos da Constituição de 88. Então, aí, ironias e mais ironias, não é? E, como você vê, os jornalistas não param de dizer que Copacabana complicou a vida do Bolsonaro. Mas o fato é que você tem aí até a Folha de São Paulo em editorial dizendo isso, dizendo que o Bolsonaro fracassou na sua tentativa de intimidar o STF. Veja só, está fracassando a linha de reação de Bolsonaro ao cerco judicial que se fecha sobre ele. Apostou numa mobilização popular que pudesse intimidar o Congresso e o STF, que está prestes a julgar a denúncia. Segundo o Datafolha, foram 30 mil pessoas e aí a Folha até deu uma força para o Bolsonaro, porque não tinha 30 mil pessoas nem a pau ali. O baixo entusiasmo pelas proclamações de Copacabana talvez reflita ruído da mensagem do líder direitista. Bolsonaro mal disfarça que seu desejo é ajudar ele mesmo quando pede anistia. Outra fragilidade do Bolsonaro é portar-se como candidato, tendo contra si a inelegibilidade. As marchas bolsonaristas convertem-se assim numa missão sem propósito factível. E o Bolsonaro está para ser julgado a qualquer momento e a expectativa é que ele seja, o julgamento dele termine em agosto ou setembro de 2025.
Aqui você veja que o Bolsonaro foi denunciado em 18 de fevereiro deste ano e o mesmo intervalo levaria a sua condenação a ocorrer em 16 de dezembro pelo STF, no caso da suposta trama golpista. Há consenso, no entanto, que a decisão do julgamento se dará bem antes disso, em agosto ou setembro. Provavelmente em agosto, porque está andando cada vez mais rápido esse processo e em terminando o julgamento, ele sendo condenado em agosto, dá muito tempo para ele ser preso no mês de dezembro, cerca de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses depois, porque ele tem ainda os embargos declaratórios, embargos infringentes ele não tem direito, ele só terá direito se ele não for condenado por unanimidade na primeira turma. Se ele for condenado por unanimidade, ele não tem direito a embargos infringentes. Esses embargos declaratórios, em um mês no máximo, estourando, se o STF quiser ser generoso, em um mês vai concluir e a conclusão desse julgamento, o acórdão saindo até outubro, vamos dizer, ele pode ser preso a qualquer momento a partir de outubro deste ano. Então, minha amiga, meu amigo, ele que continue, ele e os filhos, a família, que continuem ameaçando as autoridades. A sorte é do Brasil e o azar é deles. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.